primeira apostila de sintaxe, eu coloquei sintaxe parte 1. Por que parte 1? Porque a sintaxe é um conteúdo muito extenso, então serão inúmeras partes. Nessa primeira parte é só a introdução, vocês vão entender, compreender o que é a sintaxe, o que é frase, quando é que eu tenho frase, quando é que eu tenho uma oração, quando é que eu tenho um período, quais são os tipos de frase, existe apenas uma frase ou existem inúmeros tipos de frase? E lá no final eu coloquei algumas questões para vocês conhecerem como é que esse conteúdo vai cair dentro do concurso. Primeiro passo, o que é sintaxe? Por que o que é sintaxe? Muita gente ouve essa palavra e diz, gente, mas de onde surgiu? Né? Sobrevivem de quê? Nunca ouvi falar sobre isso, ou já ouvi falar, mas não lembro. Aprendi lá na época do ensino fundamental, do ensino médio. Eu até tenho recordações, mas não sei o que significa. Vamos lá no conteúdo da primeira página. O que é a sintaxe? A sintaxe é uma área da gramática que trata da ordem, da relação e da função das palavras na frase. Opa, então a sintaxe ela é responsável por mostrar a ordem correta dentro de uma frase para que você consiga transmitir uma mensagem para alguém ou uma mensagem sobre alguma coisa. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu realçar para vocês conseguirem acompanhar aí comigo. Ó, CEP passarão concurso os próximos alunos no. Olha só de que forma eu estruturei essas minhas palavras e de que forma essa mensagem vai chegar para o meu receptor. Essas palavras que eu coloquei todas soltas aqui, elas não geram nenhuma mensagem. Essa mensagem, ó, vai ser falha, vai ter uma falha total aqui. Ninguém vai conseguir compreender. Por que ninguém vai conseguir compreender? Porque eu não organizei as palavras da forma que ela deveria ser organizada. Tem algo de errado, e o errado aqui são as formas das palavras. Eu coloquei cada uma no seu lugar indevido. Qual é o correto sobre essa frase? Os alunos do CEP passarão no próximo concurso. Olha como é que fica bonito, eu consigo passar o que eu quero dizer, eu consigo transmitir a mensagem, o meu receptor consegue entender o que eu quero dizer. Isso aqui é a sintaxe, é a forma que você vai utilizar para se comunicar, para colocar a palavra dentro de um período. Então, percebe que a sintaxe ela é responsável por organizar, por juntar, por fazer com que essa mensagem ela seja transmitida de uma forma correta, de uma forma compreensível. Então, aqui embaixo, a sintaxe ela vai envolver a disposição, porque a disposição, cada palavra tem que estar no seu lugar devido. A sequência, a organização da palavra dentro da frase. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado, olha, completo e compreensível. Se eu quero transmitir uma mensagem, essa mensagem tem que passar para a pessoa corretamente. Eu não posso transmitir uma mensagem onde vai causar uma dúvida, onde a pessoa não vai saber o que eu quis dizer. Para isso, eu preciso ter em mente qual é a organização de cada palavra dentro daquele período. E é isso que vocês vão aprender. Ah, para que serve o sujeito dentro de uma oração? O que é um predicado? O que o verbo precisa para que a mensagem seja compreendida completamente? Tudo isso vocês vão aprender aqui dentro da sintaxe. As palavras são relacionadas e são combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Ó, múltiplas, deixa eu até realçar isso aqui para vocês. Múltiplas possibilidades. Como eu disse lá atrás, uma palavra nunca é só uma coisa. Por isso que eu tenho que organizar corretamente cada palavra, cada palavrinha dentro do seu quadrado ali, né, para que você consiga entender qual é o sentido naquele ambiente. Porque se eu mudei uma palavra de lugar, a minha mensagem vai ser totalmente diferente da primeira. Então, cada palavra, como ela é múltipla, há inúmeras possibilidades de compreensão, há inúmeras possibilidades de mensagem que você pode transmitir. Então, por isso é importante que você compreenda que a sintaxe ela é responsável por organizar as palavras dentro de um período, ok? Então, percebe aqui em cima, voltando aqui só para vocês revisarem. Se eu coloco umas palavras
uma do lado da outra, apenas para juntar uma informação, eu não estou transmitindo nenhuma mensagem. A minha comunicação não vai ser clara e nem vai ser objetiva. Para isso, entra a sintaxe. Através da sintaxe, eu consigo mostrar que uma palavra ela pode ser compreendida desde que eu consiga organizá-la numa sequência lógica. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim? Ok? Ok. Estou acompanhando aqui no chat também, então vocês estão respondendo no chat. Vamos agora entender o que existe dentro da sintaxe para que eu consiga fazer com que essa mensagem chegue, né, de forma clara, de forma objetiva. Então, quais são os mecanismos que existem dentro da sintaxe? Existem esses três mecanismos principais, que são frase, oração e período. A princípio, quando nós ouvimos frase, oração, período, mas isso não quer dizer a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são coisas parecidas, porque uma coisa vai puxando a outra. Por que que o primeiro nome é frase, depois a oração e depois o período? É como se fosse uma escadinha. Aqui embaixo eu tenho a frase, depois vem a oração, porque para eu entender o que é oração, eu tenho que saber o que é frase, e depois vem o período, que é quando eu vou juntar essas três num lugar só, num único lugar. Então vamos para o primeiro conteúdo, que é frase. Eu posso dizer que frase é qualquer palavra que eu possa passar para uma outra pessoa? Eu não posso dizer isso, porque frase é todo enunciado que tenha sentido. Para que seja frase, é preciso que haja um sentido, é preciso que haja uma compreensão. É todo enunciado, ele pode ser curto ou longo, desde que tenha um sentido completo. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar olá, eu só tenho uma palavrinha. Eu tenho um enunciado curto. Mas se eu digo olá, vocês conseguem entender que eu estou fazendo uma saudação. Mesmo sendo o enunciado curto, ele tem sentido. Se ele tem sentido, eu posso chamar de frase. Eu posso dizer aqui para vocês agora: vocês estão aprendendo conteúdo sobre sintaxe. Também é uma frase. Tem sentido porque eu consegui transmitir a minha informação. É um período longo, né? É uma sentença longa. Então, definição do que é frase: é todo o enunciado, é todo o conjunto de palavras que tenha sentido completo. Isso aqui em cima que eu mostrei para vocês, ó, essa parte aqui, esse exemplo, CEP, passarão, concurso, os próximos alunos no. Eu não posso chamar de frase. Eu posso dizer que isso aqui são várias palavras jogadas. Agora, aqui embaixo, os alunos do CEP passarão no próximo concurso. Eu posso dizer que é uma frase, porque tem sentido completo. Eu consigo passar as informações corretamente do que a minha mensagem, né, quer transmitir. Existem dois tipos de frase dentro da língua portuguesa. Existem as frases chamadas de nominal e as frases verbais. O que significa isso? Ó, o próprio nome já vai te dar um sentido do que significa. Frase verbal é aquela frase que apresenta um verbo. Frase nominal é aquela frase que tem um nome que não seja um verbo. Olha o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó. Que dia lindo! Opa, que dia lindo! Eu tenho aqui uma frase. Essa frase, ela não tem nenhum verbo. Deixa eu só destacar de novo aqui para vocês, só a mensagem que dia lindo. Espera aí. Aqui. Ó, que dia lindo. Eu tenho a palavra que, eu tenho a palavra dia e eu tenho a palavra lindo. Nenhuma dessas três palavras é um verbo. Que é uma conjunção. Dia é um substantivo. Lindo é um adjetivo. Se eu não tenho verbo, quer dizer que eu tenho uma frase nominal. Por quê? Primeiro, tem sentido. Segundo, não possui nenhum verbo. Professor, eu não lembro o que é verbo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Essa parte do verbo vocês vão aprender lá em morfologia. Mas para vocês relembrarem o que é um verbo é tudo aquilo que vai indicar
ação, comer, dormir, assistir, dançar. Estado, estou feliz, estou alegre, sou feliz, sou alegre. Ou fenômeno da natureza, choveu, nevou, ventou. Mas se você ainda não conseguir identificar o que é um verbo dentro de uma oração, é só você tentar modificar essa palavra. Por exemplo, quando você olha para a palavra estudar, se você for levar para você, eu estudo. Se você for levar para o outro, ele estuda. Ó, estudo, estuda. Você conseguiu modificar e mostrar uma ação acontecendo aí. Se você consegue modificar a palavra, você tem um verbo. Agora, olha só, eu dia, ele dia. Você consegue perceber alguma ação aí? É possível fazer essa construção? Não. Se você não consegue fazer essa modificação, quer dizer que essa palavra ela não é um verbo. Ela é qualquer outra classe menos um verbo. Então, para ser verbo, você precisa aprender a conjugar. Se você não sabe o que é conjugar, é fazer essa modificação. Leva para você e depois leva para o outro. O verbo comer. Eu como. Ele come. Pronto, modifiquei. Percebi que aconteceu uma ação ali, já sei que é um verbo. Olha o exemplo de frase verbal. Como eu disse, a frase verbal é aquela que vai apresentar um verbo. O dia está lindo. Ó, o não é verbo. Dia não é verbo. Lindo não é verbo. Está, olha, está é um verbo. Mas como é que eu sei que o está é verbo? Vamos tentar fazer essa regrinha que eu mostrei agora? Eu estou, ele está. Ó, houve uma modificação. Percebeu essa modificação? Já encontrou um verbo. Se tem verbo, é uma frase verbal. Mais 3 exemplos para vocês aqui embaixo, ó. Lembra que eu disse que a frase ela pode ter uma palavrinha só, que é um enunciado bem curtinho, ou pode ter um conjunto de palavras? Socorro, uma palavra só, socorro. Mas se você passar por uma rua e gritar socorro, todo mundo em volta vai conseguir entender a mensagem que você quer passar. Aconteceu alguma coisa, ou você está em perigo, ou você está prestes, né, a perceber que alguma coisa está acontecendo à sua volta. Então, essa palavra, mesmo sendo uma única palavra, ela é capaz de transmitir uma mensagem. Se ela é capaz de transmitir uma mensagem, tem um sentido completo, é uma frase. Nesse caso aqui, é uma frase verbal ou uma frase nominal? Alguém aí que me responda. Socorro é uma frase verbal ou nominal? Vou aguardar, hein? Nominal, muito bem. Nominal porque não apresenta nenhum verbo. Se apresentasse o verbo, seria verbal. Ok. Próximo. A segunda frase. Ai. Nossa, mas isso é uma frase? É uma frase, mesmo sendo curta. Você bate o dedinho ali na quina da porta, na quina do sofá, grita ai, todo mundo vai entender. Você está sentindo uma dor, aconteceu alguma coisa, você não está bem naquele momento. Mesmo sendo um enunciado bem curtinho, você percebe que consegue transmitir uma mensagem. Aqui também nós temos uma frase nominal. Terceira frase: estude para a prova. Olha, esse aí já é um enunciado mais longo. Será que isso aí é um enunciado de uma frase verbal ou de uma frase nominal? Esse terceiro exemplo aí, estude para a prova. Para vocês é verbal ou nominal? A Aparecida respondeu que é verbal. Muito bem, eu tenho o verbo estude. Vamos tentar fazer aquela modificação? Eu estudo, ela estuda. Apareceu o verbo, eu já sei que é uma frase verbal. Até aqui deu para entender? Frase nominal e frase verbal. Frase é tudo que tenha sentido completo. Se não tem verbo, é uma frase nominal. Se apresenta o verbo, é uma frase verbal. Ok até aqui? Sim, né? Luziane me respondeu que sim. Então podemos seguir aqui. Professora, existe só um tipo de frase? Você disse que existem as nominais e as verbais, mas quando eu vou fazer a minha comunicação, existe apenas um tipo de frase para que a pessoa consiga entender o que eu quero dizer, qual é a minha intenção? Não, existem 5 tipos de frases, né, de acordo com a gramática tradicional, que é a que a gente segue aqui na língua portuguesa.
Primeiro, frase declarativa, depois, frase interrogativa, depois, exclamativa, imperativa e optativa. Olhando assim, parece que é muito complicado, mas na prática vocês vão perceber que é muito autoexplicativo. Vocês vão perceber que uma frase interrogativa, olha, eu já ouvi essa palavra antes, interrogativa. Ai, será que vem do ponto de interrogação? Para que serve o ponto de interrogação? Ai, para fazer uma pergunta. Então, cada uma delas vai ser muito assim, vai te levar a entender o sentido só pela nomenclatura, tá? Nós vamos começar com a declarativa. Eu vou até dar o zoom aqui para a gente ficar olhando apenas um tipo de frase, e depois a gente passa para a próxima, tá? Deixa eu subir, colocar aqui no meio. Primeiro aqui, o que é uma frase declarativa? O que é declarar sobre algo, declarar sobre alguma coisa? É você falar sobre algo, seja de forma afirmativa ou de forma negativa. Ó, se eu falasse com vocês assim, hoje temos uma aula de português. Ó, hoje temos uma aula de português. Eu estou declarando, eu estou afirmando que hoje vocês estão fazendo uma aula de português. Mas eu também posso dizer, hoje não temos uma aula de português. Eu também estou declarando, só que eu estou negando. Então, existem dois tipos de frase declarativa. É quando você vai falar sobre alguma coisa positivamente, ou seja, aquilo aconteceu. Então, você tem uma frase declarativa afirmativa. Quando você falar sobre alguma coisa que não aconteceu, você tem uma frase declarativa negativa. Olha os dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. O edital da prova foi divulgado. O edital da prova foi divulgado. Ó, eu estou afirmando sobre uma coisa de forma positiva, eu declarei. Então, aqui eu tenho uma frase declarativa afirmativa. Olha aqui embaixo a única diferença. O edital da prova não foi divulgado. Eu também estou dizendo algo, só que eu estou negando. Eu estou dizendo que não aconteceu essa divulgação do edital. Nesse caso, a minha frase declarativa é negativa. Então, frase declarativa é quando você vai falar sobre alguma coisa, seja positivo ou negativamente, de forma que você está afirmando alguma coisa. E aqui nas frases declarativas, a gente sempre vai terminar com um ponto final, porque o objetivo dela não é fazer uma pergunta, não é demonstrar o sentimento, o objetivo dela é só falar sobre alguma coisa que aconteceu ou que não aconteceu. Até aqui na frase declarativa, deu para entender? Vou acompanhar o chat aqui para olhar se deu para entender, para a gente seguir para a próxima, tá? Ok. Segundo tipo de frase, frase interrogativa. O que é uma frase interrogativa? É aquilo que eu falei lá em cima com vocês agora. Frase interrogativa é quando você vai fazer uma pergunta. Quando você vai fazer uma pergunta, você vai questionar sobre alguma coisa, você tem dúvida sobre alguma coisa, você utiliza a frase interrogativa. Aqui na frase interrogativa, geralmente ela termina com um ponto de interrogação, como o nome já diz. Mas também existem as frases interrogativas que terminam com um ponto final. Então, aqui embaixo eu vou mostrar para vocês como é que isso vai acontecer. Se eu vou utilizar o ponto de interrogação, eu tenho uma pergunta direta. Se eu utilizar o ponto final, eu vou ter uma pergunta indireta, ok? Direta porque eu já sei que o ponto de interrogação ele só vai servir para pergunta, para dúvida. Só que o ponto final ele serve para muitas coisas, assim como uma palavra, ela pode ser uma coisa e depois significar outra. Então aqui na frase interrogativa, o ponto final ele também pode aparecer, mas quando ele aparece, você vai conseguir compreender, tá bom? Olha o exemplo aqui. Você sabe qual será o conteúdo da prova? Oh, estou com dúvidas. Você sabe qual será o conteúdo da prova? Eu tenho uma pergunta. Nesse caso, eu tenho uma pergunta direta, porque eu terminei com um ponto de interrogação. Então, aqui não tem dúvida sobre qual é o tipo de frase. É uma frase interrogativa. Agora, olha aqui embaixo. Não sei qual será o conteúdo da prova. Percebe que você não está afirmando nada, que você está com uma dúvida, você não sabe
qual é o conteúdo que vai cair na prova. Só que você não utilizou o ponto de interrogação, você colocou um ponto final. Mas, professora, como é que eu sei que essa é uma frase interrogativa? Tira essa palavra não sei. Ó, se você tirar essa palavra não sei aqui, como é que fica a sua pergunta? Ó, qual será o conteúdo da prova? Tirei a palavra não sei, ó. Não sei, tirei. Pronto, separei aqui. Sobrou aí, ó. Qual será o conteúdo da prova? É uma pergunta, só que essa pergunta é indireta. Eu não coloquei o ponto de interrogação no final, e só com esse ponto final eu consigo entender que é uma frase interrogativa. Geralmente, nessas frases interrogativas indireta, vem muito essas palavras negativas. Não sei, ninguém sabe quando será a prova. Aí, se você tira o ninguém sabe, quando será a prova? É uma pergunta, é uma dúvida. Então, repetindo, se tem o ponto de interrogação, vai ser uma frase interrogativa de forma direta, tá? Se não aparecer, é uma indireta. E se você não sabe como identificar, é só tirar esse inicial, porque sempre vai aparecer essas palavras negativas, ok? Não sei, ninguém sabe, ele não sabe, tá bom? Próximo tipo de frase aqui, nós temos a frase exclamativa. Lembra que eu falei agora da interrogativa, que vem do ponto de interrogação? Exclamativa vem do ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ó, que a gente aprende. Por que que ela é chamada de frase exclamativa? Quando nós estamos nos comunicando oralmente, né, quando você está falando com uma outra pessoa, a forma que você utiliza a sua palavra, a forma que você coloca a entonação da sua voz, faz com que a pessoa perceba se você está triste, se você está feliz, se você está muito animada, se você está satisfeita. Mas na escrita, eu não consigo passar essa informação. Eu não consigo mostrar, colocar ali simplesmente uma frase, sem nenhum tipo de pontuação, e mostrar qual é o sentimento que eu estou sentindo naquele momento. Para isso, eu preciso de utilizar a pontuação. Nesse caso aqui da frase exclamativa, esse ponto de exclamação vem justamente para isso, para mostrar seus sentimentos, as suas emoções. Olha o exemplo que eu coloquei. Oba, a prova foi fácil. Ó, você está muito satisfeita com a prova que você fez, porque você achou essa prova fácil. E de que forma eu sei que você está satisfeita? Com ponto de exclamação. A função do ponto de exclamação na língua portuguesa é isso, é demonstrar esse sentimento que você tem, essa emoção. Demonstrar, geralmente, aquilo que você quer transmitir, só que você não consegue passar porque é uma forma escrita. Então, você vai utilizar o ponto de exclamação para isso. Olha o outro exemplo. Que conteúdo incrível! Nossa, eu estou admirada com esse conteúdo. Que conteúdo incrível! Estou muito animada. Então, quando eu ponho um ponto de exclamação, você já vai perceber que eu estou mudando o tom da minha voz, que eu estou mostrando que alguma coisa diferente aconteceu. Então, geralmente, sempre vai acontecer aqui um ponto de exclamação. Então, a frase exclamativa vai demonstrar essa emoção dentro de uma frase. Quarto tipo de frase, desculpa, tá? Frase imperativa. Na frase imperativa, é a frase da ordem, do pedido, do conselho. Por quê? Na frase imperativa, você vai utilizar aqueles verbos do modo imperativo. O que é o verbo do modo imperativo, professora? É aquele verbo que vai te dar alguma ordem, ó. Faça a atividade. Quando eu digo faça, eu estou dando uma ordem ou eu estou dando um conselho. Pegue o caderno. Fique ligado, aproveite a vida. Então, todos esses verbos que demonstram esse pedido, essa ordem, esse conselho, eles são do modo imperativo. Então, aqui na frase imperativa não vai ser diferente. Eu vou ter esse tom de ordem, tom de pedido, ou súplica, ou conselho, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Estude para a prova. É um conselho. Estude para a prova. Não faça isso. É uma ordem. Não faça isso. Fique em casa. Use a máscara. Utilize o álcool. Todas essas frases são frases imperativas. Eu estou dando uma ordem. Eu estou fazendo um pedido. Geralmente, quando a gente está em sala de aula, o aluno vai pegar o celular, guarde o celular.
Pegue o caderno, anote o conteúdo, tudo isso que nós utilizamos no dia a dia faz parte da frase imperativa. A grande questão é que a gente não para ficar analisando. Nossa, eu acabei de falar uma frase imperativa. Olha, essa frase que eu acabei de falar, ela é declarativa. Por que isso a gente só utiliza geralmente para fazer prova, né? No dia a dia a comunicação ela é mais fluida, a gente não segue tanto essas regras. Mas se você for parar um dia inteiro para pensar em tudo que você fez e tudo que você falou, você vai conseguir montar aqui todo o conteúdo que você está aprendendo agora. Você vai conseguir entender que você realizou a organização das palavras, ou seja, você realizou ali toda a estrutura da sintaxe, mesmo sem saber, inconscientemente. Você vai perceber que você conseguiu passar uma mensagem através de uma frase nominal, quando chegou na sala e deu bom dia para os seus alunos. Você vai conseguir entender que você utilizou uma frase verbal quando você chegou na sala de aula e pediu para o aluno realizar a atividade. Você vai perceber que você utilizou uma frase declarativa quando você disse para o aluno: o conteúdo de hoje será sobre substantivos. Então, você está afirmando sobre alguma coisa. Você vai perceber que utilizou uma frase interrogativa quando disse para o aluno: você já fez o conteúdo? Você já realizou a atividade? Você já estudou para a prova? Você vai perceber que também utilizou uma frase exclamativa quando pegou o resultado da prova do aluno e entregou: nossa, parabéns, você é um ótimo aluno. Você está demonstrando ali o seu sentimento, a sua emoção por esse aluno. Você também utilizou uma frase imperativa quando você pede para ele consertar a máscara, conserte a máscara, menino. Então, mesmo sem perceber, vocês já utilizam esses mecanismos da língua portuguesa. A diferença é que a gente não para ficar analisando o passo a passo, ok? Então, para a gente terminar essa parte de frase, nós temos a última frase, que é a frase optativa, que é a frase que vai indicar um desejo, que é a frase que eu vou indicar para vocês agora. Desejo que vocês passem no concurso. Então, é uma frase optativa, vai desejar alguma coisa para uma outra pessoa. Ó. Boa sorte, tomara que a prova seja fácil, que você seja feliz, que você realize os seus sonhos. Então, toda frase optativa vai demonstrar um desejo para uma outra pessoa. Ok? Então, vamos recapitular aqui rapidamente. Frase declarativa. Vai afirmar ou negar sobre alguma coisa. Você vai falar algo positivo ou negativo, sempre afirmando ou negando. Frase interrogativa é a frase da pergunta, quando vai aparecer ali uma dúvida, um questionamento. Frase exclamativa vai demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções, o que você está sentindo naquele momento em relação à situação, tá? Frase imperativa é o da ordem. Pegue isso, faça aquilo, é o do pedido, empreste o celular. E aqui, para terminar, a frase optativa, que vai indicar um desejo. Até aqui, deu para entender, gente? Desejo que vocês tenham aprendido conteúdo sobre frase. Até aqui, tudo bem? Vou aguardar o retorno. Sim, né? A Adriana está me ajudando super aqui. Natália, Nivalda, então bora lá. Qual é o próximo conteúdo depois da frase? Agora que eu já sei o que é uma frase, eu preciso entender o próximo ciclo, que é a oração. O que é uma oração dentro da língua portuguesa? A oração nada mais é que uma frase que possui o verbo. Ué, mas como assim uma frase que possui o verbo? Cada oração, ela vai ser estruturada em torno de um verbo. Para que seja considerada uma oração, é necessário que o verbo esteja presente. Lembra que eu falei da escadinha, que a frase está aqui embaixo, aqui em cima está a oração e aqui em cima está o período. Aqui eu tenho a frase. Eu disse que tem frase verbal e frase nominal. Quando eu vou para a próxima escadinha, quando eu vou aprender a oração, eu sei que para ser oração precisa ter um verbo. Se aquele enunciado possui um verbo, eu posso chamar de oração. Professor, então eu posso dizer que a frase verbal, ela é uma oração? Sim, porque a oração, ela se estrutura em torno de um verbo. O que eu não posso dizer é que a frase nominal é uma oração, porque a frase nominal não tem verbo. A frase verbal, ela é uma oração. Então, cada verbo vai representar uma oração.
Por exemplo, os alunos estudaram o conteúdo. Aí eu tenho uma oração, porque eu tenho o verbo estudaram. Agora, se eu digo os alunos estudaram o conteúdo para passar na prova, eu tenho o verbo estudaram e eu tenho o verbo passar. Então, aí eu tenho duas orações. Então, como é que você vai entender se aquele período que está mostrando ali é uma oração ou não é uma oração? É só você olhar se tem verbo. Se tiver verbo, você vai chamar de oração. E logo será uma frase nominal. Desculpa, uma frase verbal. Então, se tem frase verbal, se tem verbo, você pode chamar de oração. Olha que coisa curiosa. Toda frase não é uma oração. Por que toda frase não é uma oração? Porque existem as frases nominais, que são aquelas frases que não têm verbo. Mas toda oração é uma frase. Por que, que toda oração é uma frase? Porque toda oração tem o verbo. Se tem verbo, tem uma frase verbal. Então, repetindo, toda oração é uma frase, porque a oração apresenta o verbo. Mas nem toda frase é uma oração, porque existem aquelas frases que não apresentam um verbo. E para ser oração, o verbo ele precisa aparecer. Coloquei para vocês 3 exemplos de orações aqui, e vocês vão perceber que elas apresentam um verbo, e por isso eu vou chamar de oração. Ó, primeiro, corra. Ó, uma palavrinha só. Mas essa palavra está te dando um comando. Corra. Se você está andando na rua, passa alguém do lado e fala, olha para você e fala, corre. Você não vai nem querer saber o motivo, você vai começar a correr e vai sair em disparada. Então, eu entendo que eu consegui passar uma mensagem, porque se ela é uma frase verbal, ela tem que passar uma mensagem, ela tem que ter o sentido completo, não é? E eu sei que é uma oração, porque eu tenho um verbo, e para ser uma oração precisa necessariamente ter um verbo. Segundo exemplo, você leu toda a matéria? Ó, eu tenho o verbo leu. Se eu tenho o verbo leu, eu posso chamar de oração, porque eu sei que aqui o verbo apareceu. Se o verbo apareceu, eu tenho uma oração. Outro exemplo, passei no concurso. Eu tenho o verbo passei. Passei é um verbo, logo eu posso chamar de oração. Então, no concurso, geralmente, eles perguntam muito assim: qual das alternativas abaixo apresenta uma oração? Então, é só vocês procurarem um verbo. Aquela frase que apresentar um verbo é uma oração. Você só não pode marcar aquela frase que é nominal, aquelas que não têm nenhum tipo de verbo. Outras questões que caem muito nos concursos também dentre as alternativas abaixo, qual é uma frase verbal? Se é uma frase verbal, você sabe que é uma oração, porque tem o verbo, certo? Então é só procurar o verbo também. Então, esses conceitos são importantes para você conseguir diferenciar e saber que uma coisa puxa a outra. Se eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração. Então, pode ser que lá na hora da prova venha essa palavra oração mesmo, ou venha a palavra frase verbal. Então, você vai entender que as duas querem dizer a mesma coisa, só que a oração está acima da frase, porque a partir da oração eu vou formar os períodos. Até aqui deu para entender, gente? Para a gente passar para o período? Ótimo. Tá anotando? Pode anotar e depois pode olhar a gravação para tirar dúvida, tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar minha tela também, né? Sim? Ótimo. Então vamos para o nosso próximo, que é o período. Então vamos lá. Eu gosto de mostrar de voltar sempre para vocês não perderem, tá? O raciocínio aí, a linha do raciocínio de vocês. Eu sei que eu tenho uma frase, que é a nominal e a verbal. Eu sei que eu tenho a oração, que é uma frase verbal. E agora, acima da oração, eu tenho o período. E o que, que é um período? Essa frase que vai ser organizada em uma ou mais orações. Como assim, professora? Lembra que eu disse que quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Então, dentro dessa sentença, eu vou ter uma coisa só, que é o período. Então, o período ele é o todo, é essa totalidade que eu tenho dentro da sentença. Ó, quando eu digo isso aqui em cima, ó, você leu toda a matéria? Eu tenho uma oração
E essa parte inteira, você leu toda a matéria, é chamada de período. Então, o período é onde começa com a letra maiúscula e onde termina com o ponto final. Ó, percebe que aqui, ó, você. O V está maiúsculo porque está iniciando, né, a minha oração. E termina com o ponto de interrogação. Aqui eu sei que eu tenho um período. O período ele vai começar com a letra maiúscula e vai terminar na pontuação. Quando a gente começa a falar, eu estou falando com vocês aqui. Quando eu começo a me expressar, vocês conseguem entender quando eu vou começar e quando eu vou parar a partir da minha entonação. Aí, na hora da escrita, como é que vocês vão perceber isso? Através da pontuação. Se eu parei aqui, ó, o meu primeiro ponto quer dizer que eu já tenho um período aqui. E se eu dou um segundo ponto? Aí eu já tenho um outro período. Quer dizer que eu encerrei e vou começar novamente. Então, guardem isso aí. O período, ele vai iniciar com uma letra maiúscula e vai terminar no sinal de pontuação. Então, se eu comecei com a letra maiúscula e encerrei, quer dizer que eu tenho um período. Quantos períodos são possíveis dentro da língua portuguesa? Existem dois tipos de períodos: período simples e período composto. Quando é que eu vou ter um período simples? Quando eu tiver apenas uma oração. Lembra que eu falei ali agora que para ser oração tem que ter verbo. Se eu tenho um verbo, quer dizer que eu tenho uma oração. Então, se o período simples é quando eu tenho uma oração, quer dizer que eu tenho só um verbo no período simples. Olha o exemplo aqui. Ela estuda muito. Aqui eu tenho o verbo estuda. Se eu tenho o verbo estuda, quer dizer que eu tenho só uma oração. Logo, eu só tenho um período. Mas, professora, por que que você só tem um período aí? Primeiro, eu só tenho um verbo, que é só uma oração, certo? E porque, ó, comecei com a letra maiúscula, terminei com o ponto final, só tenho um período. Beleza? Quando é que eu tenho um período composto? Período composto, eu vou ter duas ou mais orações. Se eu tenho duas ou mais orações, quer dizer que eu tenho dois ou mais verbos. Olha o exemplo. Ela estuda muito para passar no concurso. Aqui eu tenho o verbo estuda e eu tenho o verbo passar. Estuda é uma oração, passar é outra oração. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Mas, professora, eu posso dizer aí que eu tenho dois períodos? Não, eu só tenho um período composto. Por quê? Ó, começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final. Então, aqui eu tenho um período composto porque eu tenho dois verbos, duas orações. Deu para entender período simples e composto? Período simples só vai apresentar um verbo, logo você terá uma única oração. Período composto, dois verbos ou mais, e aí você vai apresentar duas ou mais orações. Ok. Obrigada, Laís. A Laís está dizendo que eu sou excelente, maravilhosa. Fico muito feliz que vocês estejam entendendo, tá? Uma dica para vocês aqui, ó, muito importante. O período simples também recebe o nome de oração absoluta. Isso aqui é questão de concurso. Coloco uma dicasinha aí para vocês, tá? Geralmente, nas questões vem assim: qual das alternativas abaixo apresenta um período simples? Aí você já sabe que para ser período simples, tem só um verbo, certo? Então você vai lá e marca. Só que algumas bancas, elas mudam as questões e coloca qual das alternativas apresenta uma oração absoluta? Nossa senhora, e agora? Perdi tudo, porque eu não sei o que é oração absoluta. A oração absoluta é a mesma coisa que o período simples, porque só vai ter um verbo. Se ela é absoluta, ninguém mais manda ali, só ela que manda. Então, se é só ela que manda, ela é a única dona do pedaço, ela é absoluta, faz parte do período simples, só tem uma oração. Então, prestando muita atenção. Se lá está pedindo para vocês marcarem questões onde tem um período simples, você já sabe que é aquela que só tem um verbo. Ah, mas não está pedindo sobre o período simples, professora, está pedindo sobre a oração absoluta. É a mesma coisa, porque só tem um verbo, só tem aquela oração e nenhuma outra.